Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Entre Família, cantinho separado. Você já deve estar perguntando o que essa dupla vai trazer de tema. Mas antes, a gente quer agradecer pelo espaço na sua casa. Calma, a gente já vai falar para você. Boa tarde, cara. Esse povo está apressado. Mas que é isso, gente? Calma. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe aí. Como é bom, viu? Ter essa satisfação de entrar na sua casa e conversar um pouco sobre assuntos tão importantes como os que nós vamos abordar hoje, viu? Nós vamos falar hoje sobre a síndrome de Down. Aí você pode dizer, eu não conheço muito sobre isso, não sei. Eu sei que é um tema relevante e tal. É importante para mim, É. como é? Aí o que acontece é o seguinte, só dando uma olhadinha aqui no que a produção preparou, inclusive tem uma dinâmica muito importante de algo, mesmo trabalhando em um momento midiático, né? Olha, trabalhando com jornalismo, com rádio e TV, na dinâmica de hoje, eu não sabia. Tem que aprender muito. Exatamente. Tem muito o que aprender. Olha só, a síndrome de Down é uma alteração no cromossomo 21. Mas que cromossomo é esse? Todo mundo tem esse cromossomo? Que alterações são essas? Mais importante disso tudo, que práticas diárias nós vamos desenvolvendo que amplia o quê? A falta de respeito, a falta de informação, que gera muitas vezes aí algumas situações desagradáveis para quem tem na família um caso como esse. Exato, e às vezes até uma expressão simples, olha, a doença de síndrome de Down, será que é doença mesmo, gente? Aí quando você fala assim, olha, tem um problema mental, será que é mental mesmo, intelectual? E essas palavras para quem convive, tem diferença? Cada uma dessas nomenclaturas aí, olha, hoje, no programa de hoje, você vai descobrir que tem sim diferença e que tem muitas coisas que você pode aprender com isso, viu? Para também virar, Cris, sabe o quê? Uma rede de apoio, a gente sempre fala disso. Exatamente, a rede de apoio não precisa ficar só na família de quem está ali, né, com a síndrome de Down. Porque o que acontece? Eles hoje têm relacionamento, têm trabalho, só que a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona cada fase. A adolescência, tem gente trabalhando, será que dá? Que risco? Tem gente que fala assim, que risco é esse? Existem níveis, será, dessa... Sei que todos são iguais. Olha, gente, o programa de hoje está espetacular. Como a minha diretora fala, quebrando esse verniz aqui do preconceito na nossa tarde. E agora, Carol, o que vem? Porque nós temos esse degradê agora, então nós vamos o quê? Nós vamos para a informação. Excelente. Pode vamos rodar a vinheta. Vamos para a informação, roda a vinheta. Informação aqui no Entre Família e por isso nós vamos trazer aqui informações importantes. Porque neste período de pandemia, aqui de isolamento, muitas famílias que dependiam aí dessa questão de ter um apoio multiprofissional para as deficiências de seus filhos, tiveram que se manter em casa e com isso não tem outras alternativas. Bom, se você trabalha ali, por exemplo, você tem um filho que tem síndrome de Down ou autismo e faz um acompanhamento multiprofissional pago, então você consegue fazer isso à distância, tem outras opções. Mas e quem depende do SUS, por exemplo, que é o Sistema Único de Saúde? Quais são as opções para você manter aí a mobilidade, né? E manter a capacidade do seu filho sempre em dia diante desta pandemia? E quem vai falar com a gente, tirar essas dúvidas importantes, é a fonoaudióloga Maria Helene, é isso mesmo? Seja muito bem-vinda. Isso mesmo. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Prazer recebê-lo aqui. Você faz parte de um grupo, né, de uma clínica multiprofissional que atende crianças com diversas, crianças e adultos, né, com diversas peculiaridades, deficiências, enfim. E eu queria entender um pouco como é que funciona esse processo. Como essas famílias elas vão conseguir dar continuidade no tratamento dos seus filhos? Sim, a gente está vivendo uma fase diferente, né, da nossa vida, acho que de todos nós. Se a gente pensar até para nós adultos, já é uma fase muito difícil, que dirá para os nossos pacientes, né, para as crianças, para os jovens, para os adultos que tenham aí qualquer dificuldade em relação à linguagem, à compreensão. Então, se para nós já é um momento difícil, não é mesmo, Carol? Né? Se para a gente já é um momento complicado de organização de rotina e tudo mais, que dirá para esses pacientes, então, que precisam aí de um suporte e um apoio para conseguir entender tudo isso, né? Então, uma das primeiras dicas aí é a gente pensar na rotina, organizar essa rotina, enfim, né? Eu acho que a gente pode
pensar mesmo nos pacientes que não tenham aí o acompanhamento. Eu sou dona de uma clínica multidisciplinar hoje, a gente atende mais de 400 crianças e a gente consegue dar um suporte para essas crianças, mas a gente sabe que muitos, né, dos pacientes não têm esse suporte porque o serviço público, por exemplo, suspendeu, inclusive os profissionais que atendem estão sendo direcionados a trabalhar diretamente com a Covid, né? Então, muitos terapeutas estão trabalhando em outra área, focados em outra área e não conseguem fazer o teleatendimento. E tem muitas dicas que a gente pode dar aqui no programa, até para poder ajudar essas famílias que não estão podendo dar continuidade ao tratamento por teleatendimento, que hoje foi autorizado, né? Atualmente está autorizado o teleatendimento durante esse período de pandemia. Mas então vamos lá, quais são essas dicas, né? Quem está em casa agora com o filho, olha, meu filho é autista, ele sempre teve esse acompanhamento multiprofissional, agora não tem acesso. Como eu faço para que ele não tenha limitações ou regrida, né? Tenha regressão, né? No quadro dele? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, em primeiro lugar, o que é importante a gente pensar para todos nós, né? A gente precisa de uma organização em relação à nossa rotina. E para essa população que apresenta algum tipo de dificuldade, seja aí de linguagem cognitiva ou um diagnóstico, como o diagnóstico do autismo, por exemplo, é a gente pensar numa organização dessa rotina, né? Então, eles precisam saber o que vai acontecer, porque essa imprevisibilidade faz com que muitos comportamentos inadequados ou disruptivos possam aparecer no dia a dia deles. Então, a imprevisibilidade, não saber o que vai acontecer, porque mudou tudo, né? Então, não é férias, porque férias eu posso sair, eu posso ir ao shopping, eu posso ir na casa de alguém. Então, não é férias, estou em aula, mas a aula é em casa. A rotina mudou, os pais estão o tempo todo em casa. Então, essa mudança toda de rotina geram problemas comportamentais. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, pensar na rotina, na organização dessa rotina. E a gente pode fazer isso de forma simples, com fotos, e organizar. E a gente tem que ser bastante perseverante nessa rotina, repetir essa rotina diariamente. Ah, puxa, mas meu filho não vai entender se eu falar. A gente pode usar foto. Carol, até trouxe um modelinho aqui, como a gente usa no consultório. Posso mostrar? Acho que, não sei se o tempo está correndo contra a gente aqui. Como é que tá, produção? Mostra rapidinho. A produção falou que você pode mostrar e a gente fecha esse momento. Mostra aí. Perfeito. Então, vamos lá. Olha, eu fiz um modelinho aqui, a gente pode usar com foto, né? Então, tirar foto da rotina da criança, colocar as fotos em um mural. Aqui tá plastificado, mas não precisa ser plastificado. Pode colocar bem na frente do seu rosto. Normal. Mari, põe bem na frente pra gente conseguir ver. Ah, legal, assim? Isso. Então, assim, através das imagens. A hora do lanche, a hora do almoço, hora da atividade. E aí, isso você vai falando para a criança, mas meu filho não vai entender foto. Repete, persevera nisso, porque a criança vai entender, o adolescente com alguma dificuldade de linguagem também vai entender. Então, o recurso de foto, de organização de rotina, é o pré-requisito número 1, porque a gente pegar a criança e tentar fazer uma atividade sem um planejamento, sem ela saber que é o horário da atividade, é muito difícil para a criança. Então, aí já é um grande problema. Oi. E a gente percebe que isso também é uma dificuldade não só de mães que têm filhos com peculiaridades, né, enfim, mas também de outras mães, inclusive pode ser utilizado em outros contextos para as crianças menores, né? Essa é uma excelente dica. Mari, muito obrigada por compartilhar aqui as informações com a gente. Imagina, que é isso, estou à disposição. Eu que agradeço poder participar e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês e ajudar as famílias. Excelente, muito obrigada, até mais. Tá passando aqui, olha, os dados, as informações da Comunicar. E se você tiver mais dúvidas em relação a isso, pode entrar ali, viu? Olha, hoje nós vamos para um breve intervalo, estamos falando sobre síndrome de Down. Não saia daí não, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Você já está acostumado aqui. A gente mudou o programa porque as necessidades mudaram, então você tem sempre um recado de utilidade pública. Inclusive, se você tiver uma dica aí, ó, Carol, a produção está aberta para você pedir aí, queremos informação nessa área e tal. A gente vai atrás porque aqui, ó, entre família a gente resolve tudo. Inclusive o assunto de hoje, a gente vai tirar esse verniz, esse preconceito, conhecer um pouquinho mais sobre a síndrome de Down, entender uns quesitos de como se portar e aumentar a nossa rede de apoio, né, Carol? É por isso que você pode mandar aí as suas dúvidas, enfim, suas perguntas, seu depoimento no telefone 0 operadora 12 98315 0249. Participe com a gente, porque hoje o programa é feito para você, viu? E vamos lá apresentar a nossa especialista. A nossa especialista, a gente sempre tem aqui, a gente vai em busca desses feras do assunto, né?
ela que já está aqui conosco, muito sorridente, é a Júlia Christie, é isso? Acertei? Júlia Schiste. Xiste. Ai, rapaz, que negócio chique, Não né? é muito chique, a gente nunca sabe. Nome que você não sabe a expressão é nome chique. O meu é mais fácil, é Cristiano Magalhães, aí eu coloquei Cris para dar uma mudada. Mas quando você tem que perguntar para a pessoa a questão fonética, é porque é algo... Não, já vem já de vem um outro histórico. Aí ela na mente dela, para de bobagem, Cris, me apresenta aí. Ela é nossa terapeuta ocupacional e ela também tem um filho, né, com síndrome de Down, o Arthur, de 1 ano e 4 meses. Esse nome de rei, é um príncipe aí. Isso mesmo, Cris. O Arthur tem 1 ano e 4 meses. Eu sou terapeuta ocupacional há 20 anos já. E eu atuo na área de desenvolvimento infantil desde então, né, nesses 20 anos. E há uns 10 anos eu acabei me voltando a atender mais a população com síndrome de Down, né? E aí me especializei nessa área. Depois veio o Arthur, que acabou me incentivando a buscar mais conhecimento ainda na área. E estamos aí atendendo de 0 a... Não tem idades, não limite. tem limite. Então, a Júlia ela vai falar aqui com propriedade, né, teórica e prática, né, Exatamente. sobre esse assunto. Eu digo que eu vivo e respiro, né, porque é em casa e é no trabalho. É Então, isso mesmo. E você vai tirar todas essas dúvidas. Você viu aqui que nós trouxemos aqui, olha, profissionais de peso. Mas para que você tenha uma ideia de como é a vivência de uma família que tenha uma pessoa com síndrome de Down, pode rodar o VT, vamos assistir agora. 18 anos de muita energia, alegria e conquistas. Esse é o Nicolas. Timidez? Que nada. Ele canta e, se precisar, na frente de uma multidão. Aliás, a música é o que caracteriza o Nicolas. Vem comigo, eu quero. O que o Nicolas mais gosta de fazer é envolver com música. Então, eu acho que isso é o que mais marca a personalidade e a habilidade dele. Ele fez musicalização infantil quando bebezinho e fez por muitos anos, até uns 5 ou 6 anos de idade, ele fazia, que é ritmo, né? A noção de ritmo, noção de movimento e tal. Então, esse foi o primeiro bloco dele, assim, com música. Lá, bebê, antes de caminhar, despertou nele essa vocação. Depois, na escola, no colégio NASP, ele entrou no coral já, logo de começo, e o coral tem ritmo, tem musicalização. Aí ele entrou na fanfarra, mais à frente. Fanfarra tocando bumbo. E aí ele evoluiu assim no coral. Amizades ele tem de sobra. E tudo isso somado à responsabilidade de ser um irmão mais velho. Coloca na conta também excelente concorrente na hora de jogar tênis. Quem conhece o Nicolas, de cara já percebe o menino doce, simples e simpático que ele é. E sorte de quem convive com ele. Posso dizer com segurança que o Nicolas me tornou uma pessoa menos pior, vamos dizer assim. Não que eu seja bom, não quero dizer isso. Mas ele me tirou de um patamar e me fez crescer alguns degraus na compreensão da vida, até mesmo da justiça, dos privilégios, ou do que quer que seja. Eu creio que ele me fez um educador melhor, com certeza. Excelente. Olha o paizão aí contando essa história dele. Inclusive, ele está online aqui com a gente nesse momento. Quem vai falar com a gente agora é o Martin Kuhn, que é reitor do NASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. São 4 campos, sendo um deles virtual, doutor em comunicação, mas ele veio aqui apenas como pai do Nicolas, que esse é o título que nós vamos usar hoje para ele. Seja muito bem-vindo, Martin. Obrigado, que alegria participar com vocês. Uma honra para a gente, estou aqui junto com o Nicolas. A gente assistiu aí o VT e ele foi interagindo e vibrando aí. Ah, ele atuou muito bem. Inclusive, ele já está acostumado, né? Outros vídeos ele já fez. Tá normal para você, né, Nicolas? Na verdade, aparecer na TV assim, é o cotidiano, né? Muito bom. Conta um pouco para a gente. Ele disse para mim que ia sentar aqui
mas que ele não ia falar, tá bom? Ah, é o combinado. Tá certo, tem que avisar pra gente os combinados, viu? Martin, Não, mas pode quebrar a regra, É, né? não tem problema. É um prazer conversar com o Martin, porque o Martin é reitor da universidade onde eu me formei em jornalismo, então a gente já se conhece, né? Martin, conta pra gente um pouco sobre quando você recebeu essa notícia da síndrome de Down. Como é que foi o acolhimento dessa notícia para a família? A gente só ficou sabendo na ocasião quando ele já tinha nascido. Então, 2 dias depois, aí o médico disse que poderia ser que algumas situações ali indicassem aspectos sindrômicos dele. Então, foi aí que a gente se deparou com o assunto, né? E então fomos lidar com isso a partir da notícia ainda do médico, né? O obstetra que fez o procedimento da cesariana dele. Vem cá, filho, para você ficar aqui junto. Bem no centrinho ali. Agora a gente percebe também, né, quando a gente conversa com pessoas no mesmo quadro, famílias, né, com as mesmas situações, que o grupo de apoio à família, né, abraçando esse processo também é muito importante, né? Além da esposa, do marido, tem os pais, os primos. Como é que foi o papel da família nesse processo aí? Quando vocês falaram para eles e como eles acolheram o processo todo? Claro que a família é o núcleo mais próximo da gente que faz a diferença nessas horas, né? Então, a gratidão à família, especialmente, que conviveu mais de perto com a gente, que foi os pais, pai e mãe da Denise, a irmã dela, todos eles conviveram o tempo todo conosco, né? Desde o dia que a gente soube da notícia até hoje, 18 anos depois. A gente precisa fortalecer esse núcleo, porque é dele que provém a força. E é ele, a família, né, esse núcleo, que segura a gente quando a gente está cansado, precisa fazer uma troca, precisa alguém ocupar um espaço ali e proceder com uma energia que você às vezes não tem num determinado momento, né? Gratidão demais a essas pessoas, seu Cláudio, dona Regina, eu vou e a avó, né, Nicolas? Sua tia, mas especialmente a mãe, né, a Denise, que é quem convive diariamente, quase que todo o tempo. Então, quando uma mãe absorve essa missão, ela tem um poder muito grande de fazer a diferença. Isso não nega o meu papel, né? Não nega, não me abstém de participar. Mas é claro que a mãe sempre é a mãe, né? Até é difícil descrever esse papel tão lindo, né? Tão importante, o mais importante de todos, né, Nicolas? Eu não quero Sua puxar mãe, né? sardinha não, viu, Cris? Mas mãe, né? Mãe é mãe, Não, né? mãe é mãe. Agora, Martin, olha só. Primeiro que eu vi o seguinte, ó, eu vi ele no meio da galera. E é claro, você é reitor de uma universidade e tal, e a gente sabe que muitas pessoas tímidas, quando entram na universidade, aí faz parte de um coral e tal, e com o Nicolas não seria diferente. Agora, vendo ele assim, tão à vontade, porque quem conhece, né, sabe assim, a essência de uma criança, de um adolescente, ele vira o xodózinho da galera. Mas até virar o xodózinho, tem pessoa que não entende, não sabe como lidar e tal. Como é que foi esse abraço? Como é que você levou como pai para explicar para os alunos também? Ou foi uma coisa instintiva? Ele mesmo foi conquistando o seu espaço? Como é que foi essa questão da sociabilidade aí, do Nicolas? Eu acho que as duas coisas. O Nicolas realmente tem uma natureza muito agradável. Eu acho que isso é dele. E claro que os pais têm algum tipo de influência nisso, né? A gente é o responsável sobre todas as coisas de uma criança. A criança é indefesa. Então, num primeiro momento, eu me lembro quando a gente teve algumas orientações lá, com poucos meses ou nos primeiros anos de vida, e um médico que nos acompanha até hoje, Dr. Zan Mustak, aí da capital São Paulo, ele disse, olha, entre o conhecimento e a socialização, fique com a socialização. Porque às vezes a gente luta para aprender alguma coisa como a matemática, o português, e a gente esquece que o mais importante é o convívio, não é? Claro que a gente se esforça para ele aprender até hoje, tem toda a estimulação para que ele se desenvolva, mas é no convívio que a vida acontece, né? Então é mais importante você ser um bom amigo do que uma pessoa inteligente. É mais importante você ser legal do que ser aquele que sabe das coisas.
Claro que eu estou falando uma coisa genérica, vocês estão me entendendo, né? Isso não significa que você não vai tentar ser inteligente ou que não vai tentar saber das coisas. Mas ninguém quer ficar perto de alguém chato, ninguém quer ficar perto de alguém que não promove o bem comum. Então a gente procurou pôr energia para fazer com que o Nicolas, antes de qualquer coisa, fosse educado, fosse respeitoso, soubesse dos limites. Tudo isso adaptado à competência dele, né? À capacidade dele, efetivamente, de compreender as coisas, de poder se adaptar. Mas, de fato, ele tem muitos amigos. Ele, há pouco tempo atrás, né, 2 anos atrás, ele concluiu o 9º ano e foi uma festa. Imagina, no discurso de formatura, todo mundo fazendo referência a ele, porque acaba que exige dos outros também. Você tem uma condição diferente, a gente não pode negar isso. Precisa de adaptação, precisa de estímulo aos professores, a fisioterapia, a educação física na escola, né? A música, tudo tem uma condição de ajuste. E os colegas fazem parte desse ajuste. Então, eu tenho muita gratidão. Alguns colegas tomam a iniciativa, lideram isso e acolhem, compensam alguma necessidade que ele não tem autonomia, eles ajudam. Então, é uma coisa, de 2 mãos, não é? Claro que ele também tem, não sei se ele está aparecendo bem na câmera aqui, como é que está o enquadramento, mas não sei se ele também tem que ter esse papel. Não é porque ele é deficiente que ele não vai respeitar o horário, que ele não vai saber a hora da fila dele. Não é porque ele tem dificuldades que ele não cumpre regra. Ele tem que cumprir regra, inclusive, e os colegas, ajudando ele a cumprir a regra, ajudam a educá-lo. Por outro lado, ele também promove uma natureza menos apegada a coisas, né? Ele não tem essa preocupação exagerada com o seu mais bonito, com o seu mais esperto da turma. E essa natureza contagia, acaba também mostrando esse outro lado da vida, que eu acho que é importante para a gente também. Martim, não sei se estou falando muito, vocês não estão me interrompendo. Não, é o seguinte, aqui. olha, até a gente passou um pouquinho do tempo, porque você fala com tanta propriedade e às vezes o nosso telespectador tem que entender. E quando tem alguém que vive isso, né, ama, e o Nicolas está junto, nos dando o prazer da sua imagem. Nicolas, você é gatão, hein, rapaz? Vou te dizer, um abraço para você. Martim, leve o nosso abraço, obrigado por abrir um pouquinho da sua família e fazer a diferença, levando informação para os nossos telespectadores. E quando passar a pandemia, dê um chego aqui nos estúdios da Novo Tempo, que você sabe que você é de casa aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, um prazer participar. Manda um abraço para eles aí, Nicolas. Abraço. Valeu, Novo Tempo. Ê, coisa linda, um abraço, família. Você está gostando, meu querido? Olha, só está começando. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com Entre Família. Chama a sua mãe aqui, hein? Olha lá, ela já tá correndo lá para a cozinha. Menina, você não sai dessa cozinha. Fica aqui, porque hoje tem programa Entre Família, tem informação, tem dinâmica e tem, sabe o quê? Doribucô, o nosso bigode de ouro, como diz o Cris aqui. E ele está aqui para dar dicas importantes para nós sobre direito do consumidor e fornecedor. Seja muito bem-vindo, Dori. Eu agradeço. É um prazer estar com vocês novamente e saudades, né, de todos aí, vocês dois e o pessoal de casa. Ó, gostei do seu óculos, viu? O estilo tá bacana. Porque falaram para eu me afastar da tela aí e aí tem que ler um negócio. Aí, mais de um palmo, eu preciso do óculos. É isso aí, eu já tô quase ali, viu? Que eu já vou pegando essa data, já vou colocando mais pra cá, que tá difícil pra mim também. Dori, hoje nós vamos falar sobre um assunto recorrente. A gente tá rindo aqui, mas é um assunto que não tem graça pra quem cai nos golpes aí, né? E parece que as pessoas, eles vão assim, os golpistas, eles vão se reinventando, e cada vez vão trazendo novidades aí, o que é complicado, né? Agora, com essa quarentena, muita gente comprando de dentro de casa, pelo celular, recebendo ligações para venda de produtos o tempo todo, né? Bombardeados. Como a gente pode se prevenir em relação aos golpes? Mas antes eu queria que você me falasse quais são os comuns, né? Os golpes mais comuns que estão aí tomando conta do brasileiro agora. Legal, é um assunto muito atual. Carolzinha, nós temos tanto os golpes digitais quanto os golpes presenciais. Os presenciais, que infelizmente são os comuns agora,
e porque as pessoas não podem sair mais de casa, eles vão uniformizados, se passando por empresa de água, empresa de energia elétrica, distribuidor de gás, e eles dizem que, olha, exemplo, o botijão que foi vendido no seu bairro tem perigo de vazamento. Nós precisamos observar no local, no botijão, ali na saída, para verificar. Entram dois, um vai olhar e o outro às vezes pega algumas coisas, ou então já entram e assaltam você. Internet sua está muito baixa, nós temos aqui a necessidade de melhorar. Carolzinha, eles adesivam um carro, eles compram crachás, eles alugam, pegam uniformes, tudo. Então, você não pediu nada, você não solicitou, não deixe ninguém entrar na sua casa, na sua residência. Se você precisar, você telefona para o telefone oficial que aparece ali na conta, né? Na internet, não no telefone que o picareta vai estar passando para você, porque outro picareta vai estar atendendo e combina o golpe. Então, esse é o presencial, infelizmente, acontecendo. E os digitais, Carolzinha, temos muito. Aí temos muito. E a gente até pode falar também aqui dos digitais, mas é tão importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas mais vulneráveis são ali, né, os da terceira idade, e que neste momento, nesta fase, estão sozinhos, né? Eles estão mais ali em casa, sozinhos, não tem o filho, não tem o pai por conta dessa questão do distanciamento social, então eles precisam dar conta de muitas coisas sozinhos. Agora, chega alguém falando, eu vim aqui ajudar, né? Olha, eu vim do mercado X entregar tal coisa, ou mesmo, como você falou, né, da internet e tal, fica mais fácil dessa pessoa cair num golpe como esse. Pessoal, a Carol colocou uma questão extremamente importante. Nós que estamos assistindo a TV Novo Tempo, nós somos do bem. Nós somos pessoas que temos boa fé, nós queremos ajudar, solidariedade. Então, a gente acredita que alguém quer nos ajudar. Infelizmente, eles estão aproveitando exatamente desse momento para adentrar, assaltar ou captar seus dados, pegar seus documentos, criar outras pessoas. Carolzinha, tem até o golpe, o cara vai entregar para você uma encomenda, ele é novo nesse serviço de motoboy, e ele usa a maquininha dele, nós comentamos isso rapidamente, não é a máquina da empresa, é a máquina dele. E aí esse dinheiro vai para ele tampa ali o visor, não deixa ver o valor, era R$30, daqui a pouco passou 300, até a pessoa descobrir, ele já caiu no mundo e já mudou de lugar. Ô Dori, e nessa situação, caí num golpe, realmente não consegui, não assisti a Novo Tempo antes, eu caí num golpe antes desse programa acontecer. Como é que essa pessoa recorre a uma situação como essa, né? Olha, passou uma maquininha num valor a mais, a empresa agora está me cobrando, o motoboy agora já nem faz mais parte ali do grupo, né, da empresa, porque passa em um e outro já sai daquela empresa. Como eu faço para ir atrás dos meus direitos? Bom, então nós temos que ficar bem atentos. Se o cidadão tampar o visor, não deixe. Procure saber tudo. Peça o chamado cupom, né, da maquininha. Quero. Isso é importante. Bom, mas se tudo isso fizermos e ainda caímos no golpe, nós temos que entrar em contato com a operadora do cartão de crédito para bloquear. Nós temos que entrar em contato com a polícia do bairro. Primeiro com a operadora, porque é mais rápido até você fazer contato com a polícia e registrar. Isso já deu um tempo e aí isso não é tão fácil, não é tão rápido. Então, nós temos que segurar o mais rápido possível. Terceiro, registrar junto a um PROCON, a um Reclame Aqui, a um chamado consumidor.gov. São sites que vão auxiliar outras pessoas também a receber essa informação, como a TV Novo Tempo está fazendo, multiplicando a informação para ver se nós conseguimos diminuir os golpes que, infelizmente, estão acontecendo. Agora, essas situações todas que você citou aí, posicionamentos, né, que uma pessoa precisa tomar diante de um golpe, elas podem ser feitas só pelo cidadão mesmo que está nos ouvindo agora, ou precisa ser mediado por um advogado. E agora vem a segunda pergunta, né, porque com o fechamento de todos os órgãos, né, muitas vezes a pessoa não tem acesso ao advogado. Você colocou uma questão muito importante. Ontem me ligou uma pessoa que caiu num golpe de um leilão de veículos de nível digital,
fez um financiamento no banco de R$22 mil para pagar isso, foi até lá Osasco, quando chegou lá, aí viu que não tinha nem empresa, não tinha nada, só uma pessoa estava lá dizendo que isso é caso de polícia. Ele deve para o banco 22 mil, fez isso em 10 anos, o banco liberou dinheiro e ele não tomou as cautelas devidas. Então ele vai ter que pagar isso, vai solicitar, vai chorar. O que nós temos que fazer? Às vezes a correção da falta de atenção nossa, às vezes fica até mais caro que o golpe que nós caímos, porque o advogado vai cobrar o serviço, né? Porque é um serviço que ele tem que fazer. Então, se acontecer isso, procure o advogado da sua confiança, converse com ele. Se você não consegue se deslocar, peça para um representante seu, um filho, ele vai até uma delegacia. Um outro amigo meu caiu num golpe que entraram na conta dele e tiraram R$12 mil. Então é falha do banco, porque o banco não adotou as cautelas de estilo, quer dizer, invadiram o sistema do banco e o banco estava fazendo cara de paisagem. Aí pediu orientação, o filho dele foi até a delegacia de polícia, foi até o banco, registrou no Banco Central e aí o banco está devolvendo porque a pessoa de 83 anos não tem nem internet, nem sabe mexer com isso Não e tem eles invadiram o condições, sistema. né? Não tem condições, não tem como. Dori, muito obrigada aí pela sua participação. Passa aquele número para a gente. Vamos lá, 999991090. E avisa a Patrícia, o Cris, que eu já encomendei uma bacia de doce de leite lá de São Lourenço, sul de Minas, tá bom? Excelente. Inclusive, você pode entregar para mim que eu faço a distribuição, tá? Que eu não sou boba nem nada. Dessa vez eu não fico sem doce de leite. Obrigada, Dori. Até mais. O pessoal não vai ver essa bacia nunca. Porque eu sou apaixonada por um bacião, né? E agora nós vamos para onde, produção? É só mandar que a gente vai, viu? Porque é desta forma que esse programa acontece. Vamos continuar aqui no nosso programa. Hoje estamos falando sobre síndrome de Down, para você que está chegando agora e tem dúvidas que podem ser tiradas aqui com a nossa terapeuta. Com certeza. E esse negócio do doce de leite a gente vai conversar depois, tá? Porque eu tinha que passar um mel para Carol, que não chegou até hoje, né? Mas a gente vai se acertar. Não, mas eu não tenho esse rancor. Gente, eu tô sentindo que isso aí tem um certo... Não, eu já esqueci, eu nem lembrava mais. Bom, vamos continuar aqui. Agora, Júlia, é o seguinte, entendendo um pouquinho mais, a gente estava falando aqui, inclusive no intervalo, a questão do Nicolas, que tem essa inocência, tem essa personalidade real, né? Essa coisa que é fofucha deles, é característica. Agora, como a gente trabalha certos assuntos, por exemplo, na adolescência, a sexualidade? Porque tem toda essa questão, existe uma linguagem específica, como é que funciona? Eu queria falar um pouquinho antes da trissomia em si, e aí eu entro nesse assunto, tá? Porque a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, né? E todos nós temos nas nossas células os cromossomos, e a gente tem 46 cromossomos em cada célula do nosso corpo. A pessoa com síndrome de Down, ela vai ter 47 cromossomos, ela vai ter um cromossomo a mais, que é o que ocasiona o que a gente chama de síndrome de Down. Normalmente nós temos 2 cópias e ele tem 3, né? Isso, a gente recebe uma do nosso pai e uma da nossa mãe. Então, são divididos em pares. Então, o par 1, o par 2, o par 3, o par 4. No par 22, a pessoa com síndrome de Down, ela vai ter 3. Ela teria que ter 2, ela vai ter 3. Então, ela vai ter um cromossomo a mais. Ela vai receber uma carga genética extra nas células do corpo dela. E aí, essa carga genética extra, a gente sabe que o DNA, né, os genes que a gente tem no corpo, eles influenciam no funcionamento do nosso corpo, nas nossas características, no nosso funcionamento fisiológico. Então, uma das características importante na síndrome de Down é o déficit intelectual, é a dificuldade que eles têm na aprendizagem. Isso não quer dizer que eles não aprendam. Eles conseguem aprender, eles têm formas diferentes de aprender, tempos diferentes de aprender. Eles apresentam um atraso no desenvolvimento, então as aquisições, desde bebezinho, elas são um pouquinho mais lentas. A questão da fala também, eles demoram muito para adquirir, mas eles vão atingindo. Então, eu digo que eles são muito mais parecidos do que diferentes. Eles têm muito mais em comum do que eles têm apenas um cromossomo a mais. Então, eles têm muito mais em comum com a gente do que a gente imagina, né? A gente tem um olhar, às vezes, de olhar e achar que são diferentes, mas, na verdade, é um cromossomo a mais. E aí, entrando no assunto que você
abordou, essa questão do entendimento, né? Como que acontece para eles o entendimento? A fase da adolescência, as mudanças no corpo, como que isso vai acontecendo com eles? Da mesma maneira, assim, as mudanças corporais, elas vão acontecer da mesma maneira. A diferença é que eles vão ter um entendimento diferente, a gente precisa ensiná-los de uma maneira que eles entendam. Esse é o grande lance. Vai mudar a didática, a forma como você vai abordar aquela situação ali. E o tempo também, né? Isso. Porque muitas vezes, que você falaria aos 18 anos, né? Com uma criança sem uma deficiência, quem sabe você espera um pouco mais e quando vierem os você vai acompanhando, conforme vai despertando, né? Eles vão percebendo, eles vão conhecendo as diferenças, eles mesmos vão, né, demonstrar pra gente. E aí a gente vai abordar de uma maneira tranquila, simples e ensinando, porque eles aprendem. Então, é uma coisa ensinada. A gente vai ensinando eles. Igual a gente ensina as rotinas com as crianças, eles aprendem muito com rotina. Então, eles aprendem, eles conseguem se relacionar muito bem, né? A gente tem casos, assim, de várias pessoas. Desenvolvem de tudo, né? A gente eu chego até a formar família. Enfim, tudo é uma questão de como você abordar e não infantilizar também. Quando você percebe que... Esse é o ponto. Você falou assim, tudo tem uma forma, né? Eu perguntei qual forma será, né? Mas a questão, você não está desinformando, porque às vezes se você infantilizar demais, você esconde a fase que ela está vivendo. Exatamente. Muitas famílias têm medo, então acabam, por medo, mantendo ele como uma criança. Não, ele ainda não entende, então vamos manter... E acaba não abordando esse assunto. E eu acho que, inclusive, a gente pode falar sobre esse assunto aqui no próximo bloco, viu? Você quer saber como é que você vai falar aí para o seu filhão? Olha, realmente, Carol, eu tenho aqui um filho com síndrome de Down, como é que eu abordo essas questões com ele? Olha, eu sinto que eu estou infantilizando, hein? Eu estou achando que tem alguma coisa errada aqui na nossa comunicação. Eu falo, ele não está entendendo. Quer descobrir? É no próximo bloco aqui no Entre Família, o intervalo é bem rápido, você já sabe, hein? Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Você já teve, né, informação aí, teve também a questão do Dori, o nosso bigode de ouro, histórias fantásticas, não para. E agora eu queria falar para você que muitas vezes a gente estava falando aqui sobre rótulos e preconceitos. Você não vai fazer um exame na pessoa e vai dar assim, ó, nasceu com preconceito, nasceu com rótulo. Isso é aprendido. E às vezes o que falta, mas Cris, eu estou ensinando isso? Mas às vezes você não ensina, mas é desinformação, né? Ele pega na rua algo, vê algo e você não tem um diálogo em casa. Agora a gente está falando de um momento pandêmico, quem sabe está aí a oportunidade de conversar com a sua família. Cris, a gente tem uma dificuldade, sabe? Aqui eu só quero que só me procuram quando estou com fome. Sabe aquele papo que a mãe fala e às vezes é falta de diálogo. Aproveite os momentos, aproveite as pedras no sapato para dar uma olhadinha no sapato, organizar. Inclusive eu tenho um presente que vai ajudar nessa questão na sua casa aqui. Olha só, é uma revista que leva o nome do programa, a revista Entre Família. E o melhor de tudo aqui é que ela é de graça. Você não vai pagar nem pela revista e nem pela postagem desse conteúdo até a sua casa. E aqui aborda vários momentos. Aproveite para ler bons conteúdos como a revista Entre Família, porque ela foi feita para um molde de família. Aqui tem questões financeiras, questões sobre emoções venenosas. Está com algum problema no relacionamento? Por que o homem é tão diferente da mulher? Inclusive a gente teve até um programa aqui falando sobre isso, né? Homens de barro e mulheres de osso, mas dá para conviver. Se você pegar essas duas malas aí, vai juntar uma só, vai ter gente que pega o copo de uma maneira, de outra, tem que conversar e tem que entender um pouquinho desses processos. Às vezes você está 10 anos casado e não teve esse tipo de conversa. Vamos lá então? Vamos levar esse conteúdo totalmente de graça? Vou esperar você secar a mão aí. Tava terminando de fazer esse bolo? Olha, tô quase sentindo o cheirinho daqui, hein? Vamos lá, você vai ligar no 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas Cris, eu tô com o WhatsApp na mão aqui, eu nem tô com bônus, sabe aquele negócio do bônus? Não importa, manda um WhatsApp pra gente assim, ó, Entre Família, escreve e manda para esse WhatsApp que tá passando aqui, ó, que é o 12 98 100 14 25. Vou repetir, coloca nos favoritos já, 12 98 100 14 25. Enquanto você pede a sua revista, vem sentar com a gente aqui, vamos conversar de novo. Estamos aqui com a nossa terapeuta, temos histórias especiais. Parece que está chegando mais uma história de uma família aí. Com certeza, hoje nós vamos conversar agora com o Paulo Lima. Ele é empresário, tem 5 filhos e um deles tem síndrome de Down. Ele vai compartilhar um pouco da experiência com a gente. Boa tarde, Paulo. Seja muito bem-vindo ao Entre Família. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Paulo, conta um pouco pra gente como é que foi receber aí a notícia de um filho com síndrome de Down.
Cris, olha, receber um filho sempre é uma grande alegria, né? A questão da síndrome de Down criou em nós foi uma outra questão, em termos de que, como agora vamos cuidar dele, né? Porque não tínhamos essa realidade tão próxima, e a expectativa nunca é essa, até porque a gravidez da minha esposa, no caso do Lucas, foi uma gravidez maravilhosa, tranquila, todos os exames feitos corretamente, e até o exame específico para a detecção da possibilidade da síndrome de Down foi feita, e na avaliação médica o risco estava adequado à possibilidade de ter, enfim, ou não. Mas Deus aqui assim quis, recebemos ele, só soubemos da sala de parto. Inclusive foi um momento muito interessante que eu participei da sala de parto, e quando o Lucas nasceu, eu primeiro que olhei ele, fiz uma análise anatômica dele, os 20 dedinhos estavam lá, braço, tudo certinho, tudo funcionando. O pediatra da sala de parto fez o teste primeiro, tudo certo. E quando ele foi entregue à minha esposa, Andréia, ela recebeu o Lucas, e quando o pediatra o pegou para dar continuidade naqueles primeiros momentos, ela me segurou e falou: o que tem com o nosso filho? Eu falei: olha, acho que não tem nada, é emoção, enfim, a gente fica com o olhar mais apurado. Tentei levar para esse caminho, e eu não percebi nada. E ele nasceu de noite, no curso da madrugada, eu percebi que estava realmente demorando ele vir a ser entregue para ela, para uma primeira amamentação. E isso aconteceu já quase de manhã, e ele ficou pouco tempo. E naquela entrada e saída tão rápida, aí para mim a ficha começou a cair. Realmente tem alguma coisa aí que está diferente, em vista das experiências anteriores. E quando aconteceu logo no amanhecer do outro dia, o pediatra, o doutor Eduardo, ele veio conversar conosco, e ele já tinha a suspeita pelos traços que o Lucas apresentava, e já tinha convocado uma geneticista para dar o laudo definitivo. Quando foi dado esse laudo, isso para nós quebra aquela expectativa da outra, né? Dá um certo medo, né? Angústia, enfim, porque e agora? É uma novidade completa, apesar de ser o quarto filho, mas era o primeiro com a síndrome de Down. E apesar da minha esposa ter uma irmã com síndrome de Down, né? Mas é diferente o filho, né? É uma realidade muito mais íntima, vamos assim dizer. Mas passado esse primeiro momento, onde nós buscamos, foram orientações seguras, fontes seguras para podermos, sim, orientá-lo, tratá-lo, enfim, fazer o que era necessário ser feito. Passado esse primeiro momento, até hoje é uma constante renovação de alegrias entre todos nós, Agora, Paulo, é o seguinte, olha, você falou aí de outros filhos, e eu não sabia do caso, inclusive, em relação com a sua esposa, porque uma questão toda é você absorver como pai, porque não adianta você querer passar algo sem entender. Então, obviamente, né, os pais entenderam o processo, buscando, e você vai aprendendo com o tempo. Mas aí você tem que passar para os irmãos. Como é que foi a questão dos irmãos? Eu acho que até agora, sendo mais fácil a sua esposa tendo também uma irmã nesse sentido, como é que foi esse discipulado para a família, essa rede de apoio, fazer com que tudo fosse mais suave aí? Da mesma forma, para eles, a expectativa era um outro irmão, né? E dentro do que já era, vamos dizer assim, o padrão em relação aos demais. E o que nós mostramos para ele era, olha, é uma confiança que nós recebemos e todos temos agora que colaborarmos. É um outro irmão, é um outro filho nosso, e que o amor é o mesmo, né? O que tem o aspecto próprio é das necessidades que são diferentes. E de pronto, a nossa expectativa não era outra, né? Houve aquele também primeiro momento deles, primeiro se situarem na novidade, né? Mas de pronto, foi uma alegria só. Pai, o que eu faço? Como é que eu posso ajudar? Enfim, a gente sempre acostumou o mais velho está sempre cuidando do mais novo. Sempre foi um hábito na nossa rotina. E aí se tornou um verdadeiro exército em torno do Lucas, né? Todos queriam fazer tudo ao mesmo tempo, né? E foi um aprendizado muito grande para todos nós, até porque
inaugurou com os mais velhos uma nova relação para nós, porque para nós também estava sendo uma novidade. Então começamos todos nós ali a compartilharmos, a aprendermos, e as opiniões começaram a surgir. Foi uma grande confraternização em torno do Lucas. Olha, Paulo, excelente. Você está falando aí e eu já estou imaginando, né? Essa família grande, todo mundo em cima. E vamos lá, o que nós vamos fazer? Uma criança puxando daqui, outra de lá. Eu gosto desse vucu-vucu, hein? Essa família comprida aí. Paulo, muito obrigado por compartilhar aí a sua experiência com a gente, por abrir a sua casa, a sua vida e deixar que o Entre Família entre para aprender um pouco mais aí com aquilo que você vive aí. Eu que agradeço. É uma grande alegria podermos compartilhar essa história tão bonita do Lucas. Obrigado a todos, um abraço. Nós que agradecemos. Aqui está o Lucas. Ó, queria mostrar o Lucas ali, ó. Cadê? Vai aparecer? Dá tchau. Dá tchau, Lucas. Dá tchau, né? Muito bem. É o Lucas. Ele é um desbravador, né? Olha lá. O Lucas não quis aparecer, não. Eles não quis aparecer, não, viu? Dá tchau. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. O paizão ali, ó, babando, já falando, não, isso aqui é desbravador, né? Desbravador é uma atividade específica para adolescentes da Igreja Adventista, que envolve essas crianças com contato, experiências e informações, né? Com a natureza, com o meio ambiente, com a sociedade, diversas partes aí. É muito bom, né? Porque estimula várias áreas da vida do Lucas e de quem participar. Muito bem. E a gente gosta mesmo de ouvir essas histórias, porque vai contextualizando, né? Então, a gente percebe que, apesar das semelhanças, da fisionomia, né? Semelhante, a gente percebe que são indivíduos. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente destacar. Porque, antes de mais nada, né? Eles têm o cromossomo 21 a mais, mas eles têm a carga genética da família, né? Então, eles têm a herança familiar, então isso já os torna únicos, né, cada um é um. Tem as questões ambientais, né, os fatores ambientais, os estímulos que você consegue oferecer durante a vida, o ambiente, a alimentação, isso também influencia, né, cada um. E a gente sabe, hoje em dia, que a síndrome não tem grau, né, não existe um grau de síndrome. Acho que até é um ponto que gera muita discussão, porque as pessoas às vezes olham para a criança e falam, mas o grau dele é leve, né? Assim, só pelo olhar. E nem existe grau. Na verdade, é como essa carga genética excedente se expressa em cada um. Vai se expressar de maneiras diferentes. Então, isso também gera diferenças entre cada um. E que independe também do estímulo que foi dado. Exatamente. Enfim, então, são esses três fatores. Estímulo, como que a carga genética excedente se expressou naquela pessoa, e a questão familiar também, né? Da genética da família. Agora, falando de questão familiar, a gente já apresentou todo mundo aqui, Júlia. A gente quer conhecer um pouquinho da tua família também, contar um pouquinho da sua história. Eu sei que tem fotos especiais aí. E conta pra gente da tua experiência, pra gente contextualizar aqui, enquanto o pessoal está preparando as fotos, pra gente conhecer um pouquinho mais. Então, eu tenho o Arthur, ele foi meu primeiro filho. Ele tem 1 ano e 4 meses e eu já convivia com pessoas, olha lá. Olha, o pai, ele passeando de carro. E ele é uma criança, assim, extremamente amada. Isso eu posso garantir para vocês. Os irmãos, ele tem 2 irmãos por parte de pai. E o Arthur, assim, ele veio só para completar mesmo a nossa família, a felicidade. E eu já convivia com pessoas com síndrome de Down há um bom tempo. Então, ele veio, foi também, assim, uma surpresa, porque eu não descobria na gestação. Mas também, por outro lado, foi uma coisa, como eu já convivia há muito tempo, assim, eu já sabia como lidar. Então, esse medo inicial, que os pais falam, como que eu vou tratar essa criança? Como que vai ser, né? Como que eu vou conseguir dar a ele, prover a ele tudo que ele precisa? Isso eu já sabia, né? Na verdade, eu senti que foi uma missão para eu colocar em prática dentro da minha casa também, né? Uma coisa que eu já fazia fora de casa, na minha profissão. Com certeza, né? Porque aí você passa já essa fase do medo, do receio, mas tudo bem, né? Porque também tem essa coisa, né? A gente passa por isso também, né? Que é aquela fase, aquela emoção do nascimento, descobrir que tem, né? Esse processo, ele é comum em qualquer um, seja profissional da saúde, qualquer mãe. Mas a gente acaba tendo um conhecimento a mais que nos ajuda, e nos ajuda a ajudar cada vez mais os outros também. Então, vira uma rede mesmo. Um círculo, né, de aprendizado em que você pode discipular. E agora, exatamente. Agora, uma característica que tanto no Martin quanto no Paulo
essa questão toda de falar com um sorriso no rosto. Porque existem, às vezes, aquela questão toda de algo que não combina com o diálogo. Você já viu aquela pessoa que conversa aqui? Dava para ver no Paulo contando aquela leveza, daquela aceitação que é importante. E a gente estava conversando aqui no intervalo que existem pessoas que, por não conhecer, talvez querem esconder a criança, querem privar ela, com medo de que ela se machuque. Às vezes não é por vergonha. Superproteção. Superproteção e deixar tal. debaixo da asa. E de deixar, parece que sempre, no caso, a criança, depois um adolescente com Down, um adulto com Down, só na fase inicial, deixar sempre ela como criança. Aí você impede ela de um crescimento normal, né? Acaba se olhando muito como uma criança, eu tenho que proteger, ele não vai saber se proteger, ele não vai saber se defender dos como perigos. se fosse uma criança para o resto da vida. A gente estava conversando aqui, né, no intervalo. Por que ele não é essa criança para o resto da vida? Isso é muito prejudicial, né? Assim, é um amor excessivo, eu sei que é um zelo, mas acaba prejudicando eles. Porque eles precisam se desenvolver, eles precisam também aprender a criar suas formas de defesa, ter mais autonomia, eles têm uma condição de desenvolver um nível de autonomia muito bom, né? Eu digo que quando chega na adolescência, eles criam essa consciência de que eles têm algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar, a partir do momento que eles criam essa consciência, a gente consegue trabalhar com eles formas deles conseguirem superar essas dificuldades. Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa com síndrome de Down, eles têm dificuldade num diálogo com excesso de informações. Se eu dou muita informação ao mesmo tempo, ou se eu estou dando uma explanação com muita informação. Mas se eu dou essa explanação em etapas, em partes, eu explico uma parte, aí ele processou, ele entendeu, eu vou explicar a outra parte, ele consegue entender. Então, ele sabendo dessa dificuldade que ele tem, ele pode chegar, né, para um professor, eu não entendi, pode me explicar mais devagar? Ele mesmo consegue gerenciar o aprendizado. Exatamente, entender a dificuldade que ele tem e gerenciar isso a favor dele. Tá aí, uma excelente dica, viu? Você que está em casa aí, está passando por situações específicas, às vezes não é síndrome de Down, são outras deficiências ou dificuldades, então você pode aplicar essa técnica que é infalível. O intervalo é rapidinho, você já sabe, hein? Não dá uma dessa de pegar esse controle para ficar mudando. Ó, segura esse controle aí, voltamos já já. De volta com Entre Família, hoje falando de um assunto muito importante, viu? Síndrome de Down. E hoje é o momento de você saber coisas que você nunca imaginaria sobre a síndrome de Down. Pelo menos 4 coisas importantes. Você vai sair daqui, ó, mestre, doutor no assunto, para não repetir o erro e propagar essa informação, viu? Vai virar um compartilhador ali, ó, de informações. E vamos aqui na tela, porque nós estamos aqui com a nossa ajuda da Júlia, que é terapeuta, tem um filho com síndrome de Down e vai nos ajudar a entender quais são as 4 coisas. Olha lá, já vou desvendar aqui o primeiro desafio, tá bem colocado aqui, ó. Eita, eles não são todos iguais. Mas quando a gente olha pro rostinho, parece que é tudo igual, né? Mas não é. Existe, na verdade, é um mito, né? Das pessoas olharem e achar que eles são todos iguais. E eles têm diferenças individuais entre cada um, conforme eu até já expliquei. E vão se desenvolver de formas diferentes. Então, alguns, eu posso dar um exemplo, 50% deles têm cardiopatia, os outros 50% não têm. Então, então, você observa várias diferenças. Questões de desenvolvimento, eles têm uma faixa de desenvolvimento de adquisição da marcha, né? Alguns adquirem mais cedo, outros adquirem mais tarde, mas isso não quer dizer que aquele que adquiriu mais tarde, ele vai se desenvolver menos futuramente. São só diferenças individuais que eles têm entre eles. Comuns, né? É como a mãe que olha para o filho da amiga e fala, olha, parece que ele está aprendendo mais rápido, está estudando, mas nessa faixa etária a professora disse que ele estaria lendo e agora ele não está lendo. É a mesma lógica para a síndrome de Down. Cada um tem o seu momento e isso não quer dizer que no futuro eles não sejam desenvolvidos, enfim, né? Sim, é a pior coisa a gente comparar. Isso. Seja dentro da síndrome ou fora, enfim, é você colocar todos na mesma caixinha. Não, cada um vai ter o seu potencial, cada um vai ter as suas facilidades, as suas dificuldades. Então, se você conhece alguém que tem a síndrome de Down aí próximo de você, aí você já padroniza, ó, uma pessoa com síndrome de Down, é isso aqui, ó, calma, não é bem assim não. Não é bem assim. Tem diferenças, né? Vamos lá, são 4 coisas que você precisa saber, já sabe de uma. A próxima aqui, olha, dá para descobrir ainda na gestação. Nós tivemos aqui 2 casos, um você disse, né, mais o Paulo, dizendo que eles não
conseguiram descobrir no período de gestação. Dá Por quê? para descobrir, mas não é sempre que isso acontece. Percebi. É, Tô com dificuldade de colocar aqui, você vai falando aí, eu vou Na minha tentando experiência de consultório, de clínica, eu percebo assim que dos que chegam, metade conseguiram descobrir na gestação e a outra metade não. Aí você vai perguntar, mas por quê? Tem tanto exame hoje em dia. Aí são fatores, N fatores. Pode ser que os exames não foram feitos. Um ultrassom morfológico, às vezes, ele pode indicar um marcador, né? O médico que está fazendo, ele observa medidas. São marcadores que dão chance daquela criança ter uma síndrome. Se esse ultrassom fez assim uma semana de atraso, às vezes aquele marcador não entrou Já ali muda ali no gráfico. E aí deu uma falsa impressão. Então pode ser por isso, pode ser que mães mais novas são menos testadas nos exames que faz parte do grupo de risco, vamos então, assim aí acaba dizer. não sendo diagnosticado na gestação, porque acontece bastante com mães mais novas. Sim. A incidência da trissomia 21 é de 1 para cada 700 nascidos. Tá. Então, na verdade, é um acaso, é um acidente genético na divisão celular que em 1 a cada 700 acontece. Então, pode acontecer com mãe jovem, pode acontecer com mãe mais velha, pode acontecer em qualquer classe social, em qualquer local. Grupo escolhido, não tem. É uma síndrome que a gente fala que ela acontece igualmente. Democrática. Qualquer região do mundo, a incidência é essa. Excelente, uma informação muito importante essa daí, né? Mas também, se não descobrir na gestação, quando nasce, descobre e tá tranquilo, o acompanhamento é o mesmo, não tem problema, né? Ou seja, eu descobri depois e agora eu vou ter um problema porque eu não acompanhei, não tem essa dificuldade, né? Não. Porque quando tem o importante de descobrir antes é quando tem alguma cardiopatia mais importante, que na hora do nascimento, né, você consegue dar um suporte maior. Geralmente, quando tem uma cardiopatia, isso é descoberto com mais facilidade. Quando tem uma doença, né, uma malformação no coração. Aí consegue resolver. São 4 coisas, vamos aqui para terceiro ponto daquilo que você precisa saber sobre a síndrome de Down. Olha lá, a deficiência, ela é intelectual ou é mental? Eu posso usar os 2 termos para me referir à síndrome de Down ou não? Então, na verdade, o termo correto é deficiência intelectual. Né? Porque o mental, ele está mais relacionado a transtornos psíquicos, né? E mais a doenças também. Então, e a síndrome de Down, ela não é uma doença, né? Então, ela é o quê? É uma condição genética em que a pessoa vai ter, no caso, a deficiência intelectual, que é um atraso nas aquisições cognitivas, que é pensamento, que é aprendizagem, atenção, linguagem. Então, é uma questão de aprendizagem. Então, o termo mais correto é deficiência intelectual. Né? Uma pessoa com síndrome de Down, ela não tem deficiência mental. Então, e eu acho que e por que é tão importante a gente usar as nomenclaturas corretas, né? Porque às vezes quem está de fora pensa, mas é mimimi, é tudo a mesma coisa, não é? Por que é importante a gente saber a nomenclatura correta? Eu acho que a nomenclatura, quando a gente usa uma nomenclatura que não é correta, a gente cria rótulos, né? E estigmas também. Então, você está usando, você pensa que é uma doença, por exemplo, e não é. Então, você acaba criando rótulos que não são verdades. A informação é importante, né? Porque ela libera. Isso aí é o tipo de informação que você pode passar para os seus filhos, por exemplo. Mas não tem ninguém aqui, mas seu filho ele pode saber disso, porque quando ele tiver contato com uma pessoa com síndrome de Down e ter essas informações, são importantes para que ele não propague o quê? A falta de informação, o preconceito, né? E tudo isso é o que a gente quer minimizar, se possível zerar, né? De informação, por exemplo, ele tem um problema mental, né? Ele não tem. É uma dificuldade na aprendizagem, na cognição, que a gente chama de deficiência intelectual. E ele vai conquistar tudo no tempo dele, né? Tudo que as outras crianças irão conquistar. Olha lá, não é uma doença. Você frisou isso muito bem, né? Por quê? Porque se a gente pensa em doença é uma ausência de saúde, né? Então, você vai buscar uma cura, um tratamento, enfim, para... Isso porque não se fala a palavra tratamento na se livrar dessa doença. Você não tem cura na síndrome de Down. A pessoa vai ter, sempre ela vai ter síndrome de Down, a vida toda. Isso não faz com que ela não seja uma pessoa extremamente saudável,
né? Então, esse termo doença não é o termo correto. É saudável, dá trabalho a criançada do mesmo jeito, dá ou não dá, Júlia? Dá, viu? A gente tem que educar, tem que pôr limite, como qualquer outra criança. Não tem o que fazer. 4 coisas que a gente precisa saber sobre síndrome de Down e precisa propagar isso. Essa informação é muito importante. Inclusive, esse programa vai ficar gravado ali no NT Play, viu? ntplay.com. Bora lá conversar? Vamos continuar nosso diálogo, porque é tão importante a gente falar sobre esses assuntos, desmistificar. E, Cris, você tem razão, muitas coisas ali... Não, verdade. E foi lendo a Dália ali, que é onde tem as informações, Sim. que eu disse, gente, eu já falei bobagem aí, por falta de buscar informações, porque uma coisa é você ter uma rede de apoio, por um amor instintivo no que faz parte da tua rede. Agora, por que não eu poder aprender sobre várias questões? E o programa aqui tem essa bandeira. Inclusive, eu queria até perguntar aqui para a nossa terapeuta, um exemplo, a gente teve ali um pai que ficou absorvendo ali uma informação que ele teve logo no hospital. Só que um exemplo, ele teve ali, sei lá, de um obstetra, num quadro clínico, mas posterior a isso, esse pai, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Para poder entender um pouquinho mais. Existe um especialista, essa rede multidisciplinar? Começa por onde, por né? onde Já que começa? é multidisciplinar, né? É que, na verdade, o que deveria acontecer, que não é sempre que acontece, é já buscar esses grupos de apoio. Primeiro, um grupo de apoio mesmo com outras famílias, eu acho que é importante, né? Primeiro ponto. Entrar num grupo de apoio com outras famílias, ter um acompanhamento desde o nascimento, se detectou a síndrome, um médico especialista que tenha conhecimento nessa área, um geneticista, no caso, se não houver um geneticista ali acessível naquele momento, um pediatra que entenda um pouco mais, que possa passar as primeiras orientações. Ele nasceu, a princípio, se não foi diagnosticada nenhuma cardiopatia, que eu falei que 50% deles têm, mas é importante ele passar o quanto antes no cardiologista pediátrico para fazer os exames, porque tem cardiopatias que às vezes não são identificadas nem na gestação, as mais leves, né? Nem na gestação e nem nos primeiros exames pré-natais ali, pós-natais, logo que ele nasceu. Então, a família precisa ter essa orientação, né? A princípio, essas orientações médicas. E a questão do grupo de apoio, porque às vezes você falou, um geneticista, às vezes não faz parte de uma consulta, só que no grupo de apoio já tem alguém que já de repente está fazendo o tratamento, já que pode já ter passou por isso. Olha, se você for de tal cidade, você tem o doutor tal, até fala que eu estou te indicando. Excelente, né? excelente. Cris, isso acontece. Assim, eu vejo que hoje em dia a informação está muito mais disseminada. E com esse advento de internet, de grupos de WhatsApp, as mães elas se mobilizam muito mais. A gente tem grupos aqui na região de mães muito fortes, que em grupo de WhatsApp, que trocam informação, ajudam, olha, o médico ajudam, X, indicam médico, tal lugar. indicam terapia. Então, eu acho que isso tem melhorado muito, né, hoje em dia. E essas mães estão buscando, existe uma vontade delas de buscar informação. Isso é super importante. E uma apoia a outra, é muito legal. Eu achei importante você falar que o primeiro passo é buscar esse grupo de apoio, que significa que a questão mais urgente que a família tem é tirar as dúvidas. Né? E não necessariamente com as questões de saúde da criança. Olha, o que eu faço? Eu amamento, deito, levanto, que é o que uma mãe se preocupa diariamente, são as mesmas preocupações, mas de cara aliviar esse peso, tirar esse medo para que as coisas fluam de maneira tranquila. E se sentir acolhida por uma outra mãe que passou pelo que ela passou. É tão importante isso, você ter alguém ali que você sabe que já passou pelo que você está passando, né? Isso ajuda muito. Porque tira, né? Gente, o que vai acontecer? Mil dúvidas, mas não, tem alguém que já passou por isso. Isso ajuda muito. E já vê, um exemplo, hoje mesmo, de repente uma mãe estava acompanhando, viu o Nicolas, aquele desenvolvimento. Poxa, né, toda a visão de um pai, a tranquilidade, o jeito que ele se portou nas câmeras ali, falando, um combinado antes, olha, eu vou estar sentado aqui, mas eu não quero aparecer e tal. Não Gente, vou falar, Olha, claro que teve um trabalho até chegar a esse ponto e tal, mas com muito amor, com muita leveza, informando. E até o seguinte, um exemplo, eles já tinham, inclusive o Paulo no caso, a cunhada que já tinha síndrome de Down. Mas um exemplo, até a inclusão da família, a rede de apoio, como é que eu vou contar para os parentes? Para ser uma coisa suave, senão mãe, paira aquele vitimismo, que É. aí não é legal, né? Porque tem que ser uma naturalidade, é mais um membro da família que tem algumas limitações, tem outras vantagens. Nisso cada família tem o seu processo, mas é importante contar com essa rede de apoio, né? Ter esse apoio da família,
pessoas próximas, até vizinhos, amigos, parentes. Esse apoio é muito importante. Mas cada família vive o seu processo. Tem famílias que preferem esperar um pouco e depois eles vão contando para a família. Tem família que já quer colocar logo, já expor, e para eles é importante isso. Eu acho que procurar compartilhar, eu acho que é o melhor caminho. Porque na hora que você conta e as pessoas recebem com a maior naturalidade do mundo, te deixa assim, se sentindo abraçada, né? Em relação a isso. Então, eu acho que o importante é você, no seu tempo, mas compartilhar Entendendo o isso. tempo ali do seu núcleo familiar, ali pai, mãe, filhos e irmãos, né? E depois passando para os familiares, né? No primeiro bloco você falou que a partir da adolescência, essa criança com síndrome de Down, ela se percebe diferente. Então, ela vai esperar um pouco mais, né? Para entender o universo ao redor dela, né? Que tipo de orientação precisa ser dada para essa criança que está se percebendo diferente em relação aos comentários, em relação ao outro? Porque agora ela vai para a escola normal, ela tem contato com outras pessoas. Existe uma orientação específica, uma conversa entre as mães? Sim, a questão da autoestima, eu acho que é um ponto a ser trabalhado. Mas como eles são muito espontâneos, para eles é muito mais fácil do que para a família. Eu acho que a família é um ponto que tem que ser trabalhado. E a gente acaba deixando de lado. A gente foca tanto neles, e esquece da família. E a família é a rede de apoio, é o que vai estar ali. E a gente tem que fazer um acompanhamento com ele. Eu falo assim, que é uma porta que se abre com duas chaves. Uma está na mão deles e outra está na mão da família. Então, se a gente não trabalhar essa família junto, eles não vão para frente. Se a família não acreditar nesse potencial que a gente está trabalhando nele, está trabalhando a autoestima dele, que ele pode, que ele consegue, mas a família não está... Chega lá na família, não. Não, fica aqui, deixa que a mãe pega, deixa que eu faça seu prato, faça isso, para lá. Isso vai limitando o potencial dessa criança. Se chega a pegar adolescentes que não sabem nem como lavar uma louça, por exemplo, que a mãe nunca deixou, né? Mas eu nunca pensei em deixar, então vamos deixar, ele pode, ele consegue. Porque você vai colher o fruto de tudo que você trabalhou na infância toda. Porque quando eles nascem, a gente visa colocar todas as terapias, todos os médicos, prover o melhor para eles. Aí chega na adolescência, é a hora dele colocar em prática tudo isso que foi trabalhado. Ele recebeu muito estímulo, fez as terapias e a gente precisa botar em prática. E é dentro de casa que isso acontece. Ele afiou o machado o tempo todo, agora você não quer deixar cortar. Exatamente. Não, agora é o momento. E às vezes talvez falta o preparo do próprio pai entender esse processo. Eu acho que não é preparo. Consciente, eu acho que até os pais sabem, mas é aquele medo mesmo que a gente falou. O medo faz parte. De filho debaixo da árvore. Como que a sociedade vai conviver com meu filho? Se vai haver um preconceito? Eu acho que isso pesa também. Né? Os pais pensam muito nesse processo todo. Como você disse, eles levam tudo isso de forma mais tranquila, natural. Eles se percebem, vivem as diferenças, né? Inclusive o Marty falava, né, que o Nicolas mesmo foi se integrando, ele é querido, ele foi falando. Ele falou parte, foi eu que tomei a iniciativa, a outra ele foi conquistando. E pronto. Acho que também quando existe uma propriedade quando ele fala nessa tranquilidade. Ele teve medo como pai e tal, mas entendendo o processo, abrindo a sua mente, vai facilitar. E você aprendeu bastante. Agora é o seguinte, eu sei que a gente está com gostinho de quero mais, mas Júlia, o programa chegou ao final, eu sei que você teria muito a falar, a gente falar, ainda mais com propriedade, você vivenciando. Mas o pouco que a gente teve aqui foi bastante, porque aos pouquinhos a gente vai levando uma bandeira, conhecimento, e é isso que a gente propõe aqui no nosso programa. Que bom, eu espero ter ajudado e ajudado quem está em casa também. E me coloco à disposição para o que precisarem, então estou aqui. Muito obrigada. Mas esse programa não acaba assim não, viu? Nós acabamos lá no alto, como diz o Cris, viu? Porque agora tem o pastor Alceu que está aí com a gente. Oi, pastor. Está conectado. Doutora, tudo bem? Eu estava olhando a palavra de Deus e assistindo o programa e eu estava pensando algumas coisas. Primeiro, a síndrome de Down não é uma doença, é uma mutação genética. E isso me chamou muito a atenção e me fez pensar algumas coisas. Primeiro, a condição genética não nega uma vida espiritual. As crianças com síndrome de Down, elas vão aprender também sobre Deus. E os pais, e quem é pai,
precisa ensinar para os filhos com muita paciência também sobre Deus, porque a espiritualidade em uma criança com síndrome de Down, ela também é perceptível. Veja, eu conheço algumas crianças com síndrome de Down e elas são alegres, são doces, elas são crianças muito sensíveis e a humildade aflora das crianças com síndrome de Down. Essas são características de quem vai herdar o reino de Deus. O reino de Deus é formado por gente doce, amável, humilde e gente que o busca. Elas têm essa curiosidade também pelo aprendizado. A gente sabe que essa duplicação no cromossomo os tornou um pouquinho diferentes, mas eles são iguais na nossa herança genética também. Eles são parecidos com os pais, então eles vão aprender e buscar a Deus. Uma coisa que me chama a atenção é um texto da Palavra de Deus. Alguns pais já me perguntaram assim: pastor, isso que aconteceu aqui, essa síndrome que veio sobre a nossa família, é resultado do pecado? Eu pequei? E várias vezes eu comentei com pais de crianças com síndrome de Down o que está no livro de João, capítulo 9, que diz assim: um rapaz era cego e as pessoas que estavam perto de Jesus perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi este ou foram os seus pais? E aí Jesus falou assim: nem este pecou, nem os seus pais pecaram. Mas essa doença, que era a cegueira no caso, se manifestou para que a glória de Deus fosse manifestada. Entenda uma coisa: você não pecou, o seu filho não pecou, a sua filha não pecou. Não há uma maldição aqui, mas há uma questão genética. E se Deus permitiu, Ele está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle, como eu sei que está, no controle de tudo, Ele estará dando para você força, paciência, ânimo e sempre o poder dele para que você possa educar o teu filho, a tua filha no caminho do Senhor. Eu sei que em situações que são difíceis para nós, em situações difíceis, e isso tem a ver com a educação, Deus dá sabedoria e Deus dá ânimo também. Sabe que Deus não comete erros e Ele não cometeu nenhum erro na sua família com os seus filhos. O seu filho vale também e vale o sangue de Cristo. E Jesus Cristo veio morrer por crianças, adolescentes, jovens e adultos que têm a síndrome de Down. Portanto, eu olho para a palavra de Deus e eu vejo muita esperança, muita luz do céu para as nossas crianças, adolescentes e jovens e adultos com a síndrome de Down. Há esperança. E a esperança para você, pai, e a esperança para você que também é um filho, uma filha que tem a síndrome de Down. Eu, olhando a palavra de Deus, eu me encontrei com o capítulo 21 do livro de Apocalipse, o verso 5, e isso me traz muita esperança e muita alegria. Eu tive um amigo com síndrome de Down, o nome dele era Fábio, e ele já descansa. Mas eu tenho essa esperança que está aqui na Bíblia, que diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou para João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu creio, e nós como Novo Tempo cremos, que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, todos nós que entregamos a nossa vida para Deus, vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Gente que não tem essa questão genética, essa mutação genética, e gente que tem a mutação genética, que confiou em Cristo, vai ser transformado, transformada. Portanto, confie, Ele está prestes a vir e Ele vai fazer tudo novo, todas as coisas novas. Amém, amém. Que esperança, né? Que importante a gente acolher essa esperança. Muito obrigada, pastor. Agora, o programa está saindo, está acabando aqui, mas amanhã tem mais, viu? Nós vamos falar de um assunto que é muito importante e, por incrível que pareça, recorrente. Você acredita que mesmo em 2020 nós ainda precisamos falar sobre assédio contra a mulher? Pois é, esse é um assunto que nós vamos abordar amanhã. Vamos ter aqui especialistas para te ajudar a compreender o que significa esse assédio. Às vezes a mulher ela passa por situações, ela nem imagina, né, que ela viveu, vivenciou, passou por esse assédio.
Qual é a diferença entre assédio moral, hein? Você sabe o que é assédio moral? Opa, pode ser que você, como empregador ali, como patrão, né, esteja exercendo esse assédio moral nas suas colaboradoras, e isso é crime. Também vamos ver que muitas das pessoas que fazem parte aí do nosso Brasilzão, muitas mulheres, elas também já sofreram assédio, sabe aonde? Nos transportes públicos. Já pensou? É isso mesmo. Não é à toa que o Estado de São Paulo desenvolveu campanhas importantes para separar, inclusive, um metrô específico só para ter mulheres ali dentro. É amanhã aqui no Entre Família. Mas, na sequência aqui do final do Entre Família, tem o quê? Vida e saúde, Cris. Verdade. Agora um tema super específico. Olha, passou dos 40, como é que é essa questão dos exercícios aí, a questão da saúde, e você vai aprender tudo isso e muito mais. Na verdade, Teru, boa tarde. Boa tarde, Cris. É isso mesmo, exercício depois dos 40 fica ainda mais imprescindível, mais essencial, e vocês vão descobrir os benefícios aqui no programa de hoje, viu? Que tá muito legal. Olha, estou sabendo aí de dados importantes, viu? Até 35% pode ser evitado das mortes, né? Das pessoas que se exercitam após os 40. Antes tarde do que nunca. Hoje é sempre dia de recomeço, hoje é dia, e a informação, Carol, ela dá poder para a gente agir, para a gente partir para ação. Então, é por isso que a gente vai trazer o assunto aqui no Vida e Saúde com um especialista. E já você que aí em casa que já está pensando que precisa sair do sedentarismo, hoje vai ser o dia que você vai deixar o sedentarismo para ontem. Acabou, não tem mais, tá? E a gente ainda vai tratar aqui... Vamos falar um pouquinho sobre como a importância de construir a autoestima, ou de tratar e de pensar na autoestima, mesmo quando a gente é cristão, quando a gente acredita que Deus é o nosso Criador. E a receita deliciosa, vou fazer vocês ficarem com água na boca mais esse dia. Cris tá aí, olha, se coçando. Bolo de abóbora com cacau é a receita de hoje. Olha, linda. Linda e provavelmente muito gostosa. Obrigada, Teru. Até já. Até já, eu vou ficar conectada aqui, você não sai daí não, viu? Para com essa mania de pegar esse controle remoto teu, hein? Gente, por favor, hein? Mas olha só, vai ter receita. Olha, o Vida e Saúde está preparado para você. E amanhã a gente está de volta, esse assunto espetacular. E você já vai fazendo um aquece, uma pesquisa para chegar com propriedade, fazer aquela pergunta mais do que especial. Tchau, tchau, até amanhã. Nos vemos. Um abraço. Tchau, tchau.